paz do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a Igreja do Senhor com um imenso prazer de estar aqui podendo ministrar a palavra de Jesus, mesmo sabendo que sou um servo que não merece, um servo que, diante de tudo que Deus tem feito, particularmente, só o Senhor é aquele que nos conhece. Só o Senhor é aquele que sabe como anda o nosso coração. Só o Senhor é aquele que sabe o nosso interior. Para hoje podermos estarmos aqui fazendo essa transmissão, gravando esse vídeo para poder deixar uma mensagem para você. É só Deus que sabe o que é pago, o preço que é, para a gente poder ministrar a palavra. Eu quero deixar algo aqui para a sua meditação, para o aperfeiçoamento da sua fé, para seu crescimento espiritual. Eu creio que o Senhor ele tem algo para falar na sua vida, algo que antes falou comigo e agora eu quero transmitir isso para vocês. Eu quero transmitir isso para você que está assistindo. Amém? Então vamos para a carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8 e no versículo 5, que nos diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Paulo descreve aqui a igreja de Roma uma breve carta, e ele deixa nesse capítulo 8 e nesse versículo 5 o quê? Que aqueles que são segundo a carne, aqueles que têm a mentalidade nas coisas da carne, eles são separados. São separados daqueles que têm a mentalidade nas coisas do Espírito. Quem tem a mentalidade nas coisas da carne, nos desejos da carne, sofre muito consigo mesmo. Quem tem a mentalidade nos desejos carnais, aqui está dizendo sobre uma pessoa, uma igreja que pensa apenas no que é do mundo, apenas em si mesmo. Uma igreja que pensa apenas em si mesmo. Porque ele não escreveria essa carta para a igreja de Roma se de fato lá dentro não tivesse pessoas desse tipo. Então ele escreve uma carta direcionada. Uma carta direcionada à igreja de Roma, para que ela venha mudar a sua mentalidade, para que a igreja de Roma viesse mudar a sua forma de pensar sobre o reino. Porque aquele que tem a mente nas coisas da carne andam segundo a carne. Quem anda segundo a carne só pensa em desejos carnais, em vontades carnais. Agora aquele que anda segundo o Espírito, que é direcionado segundo o Espírito Santo, ele pode até errar nas coisas carnais, mas ele sempre vai buscar o local de refúgio. Você lembra de Davi? Quando Davi cometeu o erro de mandar o seu servo ir contar quantas pessoas havia em Israel, e o seu servo traz a notícia de 1.100.000 habitantes, através de Davi consultar uma pessoa que não era para consultar, através de Davi visitar aquele homem que tinha visões inimigas, aquele mago. Davi consultou uma pessoa, nos dias de hoje nós podemos dizer um macumbeiro, como se fosse uma pessoa que Satanás mostra o futuro para ele, mente, ilude sobre o futuro, porque Satanás não sabe o futuro. Então aí Davi, ele consulta aquela pessoa, e depois que ele vê o pecado que ele fez, o erro que ele fez, é necessário que ele se arrependa imediatamente. E Davi, é interessante na sua história,
que em todos os momentos que ele errou, ele se humilhou rapidamente diante de Deus. Em todos os momentos que ele caiu em pecado, que ele traiu a confiança do Senhor, ele se humilhou. Porque a partir do momento que você erra e se humilha, imediatamente o Senhor, ele transforma. Ele faz algo diferente. Pode ser que a dor fique na sua vida, o processo daquilo que você escolheu. Fique na sua mente, fique na memória, a vergonha, o sofrimento. Mas o Senhor, ele nos deixa claro que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é nas fraquezas, no arrependimento, que nós ganhamos mais força para falar de Jesus, para ser exemplo, para avançar na nossa vida com Deus. É durante os momentos mais difíceis da nossa vida. E aí, Paulo deixa escrito sobre a mentalidade do mundo e a mentalidade espiritual de Deus. A mentalidade do mundo está presa no mundo. A mentalidade do pecado está presa no pecado. A mentalidade da santidade está presa naquilo que é do céu, naquilo que é do Senhor. A mentalidade do mundo atrapalha a comunhão com Deus. A mentalidade do mundo atrapalha o relacionamento com o Espírito Santo. Agora, a mentalidade de Cristo traz você mais para perto de Deus através do arrependimento, através da humilhação, através de você se humilhar diante de Deus, através de você entender a soberania do Senhor. É isso que traz a comunhão com Deus. A soberania que Deus tem, você precisa reconhecer. Diante de qualquer dificuldade, qualquer pecado, diante de qualquer dor, você está passando um processo de sofrimento, de dificuldade, você precisa mesmo assim reconhecer a soberania de Deus. Nós temos o costume de dizer: ah, mas eu não merecia isso. Nós não merecíamos nem estar vivos. Não merecíamos nem estar aqui, porque o sangue, pelos nossos pecados, nós devíamos estar mortos já. Mas aí o Senhor tem um grande propósito com a nossa dor: salvar outras pessoas, e por isso Ele entregou Jesus. Davi, eu tenho muito Davi como referência, porque ele me inspira muito, através de muitos erros que eu cometi. Davi, quando manda o seu soldado para a linha de frente da batalha, para ficar com a esposa dele, ele comete um grande erro, tendo tantas pessoas que ele poderia escolher no palácio para poder se deitar, cometendo esse pecado. Aí a espada do Senhor não ia se apartar da casa dele. E aí Deus envia um profeta para dizer: ó, depois desse erro que você cometeu, você tem 3 escolhas. Ou Deus vai enviar uma peste sobre Israel, ou a espada vai... As guerras entre nações, entre o teu reino e outros reinos, vão perpetuar até a tua derrota, ou o Senhor vai mandar um anjo para destruir a cidade. E a hora que ele vê aquele anjo vindo destruindo, que ele se levanta, que ele olha aquele anjo com a espada já desembaiada, ele se prostra no chão e fala: Senhor, fui eu quem errei, não foi a cidade. Deus, fui eu quem pequei. Porque o Senhor está machucando o povo? Porque o Senhor está ferindo o povo? Se fui eu quem cometi o pecado. Mas por conta de nós errarmos, pessoas sofrem. Se nós cometemos grandes erros, erros assim que a sociedade, por estar se inspirando em você, por estar tendo você como exemplo, aí você vai lá e acaba indo para o lado contrário do que você professava. Aquela confiança, aquela credibilidade é como se colocado por terra para os homens. E é por esse motivo que nós, diante de todos e de Deus primeiramente, precisamos reconhecer e estar debaixo da sua graça e da sua manifestação. Porque eu ser uma pessoa na frente dos outros é fácil. Agora, eu ser outra pessoa diante de Deus é outra coisa. E Deus me conhece melhor do que pessoas. Ele sabe quem eu sou no secreto. Ele sabe o que eu faço, o que ninguém vê. Deus sabe. Pessoas não sabem, mas Deus sabe.
E é por isso que ele deixou o arrependimento e a humilhação. É por isso que Deus deixou a forma de nós pedirmos perdão dos pecados. Ele deixou tudo isso para a gente poder se achegar mais perto dele, para a gente se aproximar mais dele. E aí Paulo deixa isso declarado. Aqueles que são segundo a carne têm a mentalidade nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm a mentalidade nas coisas do Espírito. Porque os que andam segundo a carne pensam nas coisas da carne, e os que andam segundo o Espírito têm a mente nas coisas do Espírito. É sobre a nossa mente, onde que ela está, será? Mesmo que nós pensemos em Deus o dia todo, às vezes vem aquela oportunidade de nós cometemos erros. Mas aí nossa mentalidade tem que estar no céu para se arrependermos. E o Senhor quer da nossa geração arrependimento. Ele quer do Brasil um arrependimento. Ele quer de você arrependimento. Nós temos cometido pecados que têm cheirado mal às narinas do Senhor. Ele vem buscando arrependimento para aperfeiçoamento. E você só vai parar de fazer o que está fazendo quando você começar a fazer algo para Deus. Quando você começar a fazer algo que venha servir o Senhor. Só assim você vai parar de cometer os mesmos erros. E Deus, Ele anseia pela intimidade com o seu servo, pelo relacionamento. Como um rei vai poder passar um cargo de confiança para uma pessoa que ele não conhece? Como que um rei vai passar uma liderança, um cargo assim que venha trazer referência para pessoas, se ele não conhece a pessoa que ele está passando? Ele precisa ter intimidade, saber quem é a pessoa, a lealdade da pessoa. Ele precisa saber se nós somos leais a Ele. Deus não vai entregar nada para a gente se nós não formos leais a Deus. Se a lealdade de Deus não estiver no nosso coração, se nós não formos leais ao Senhor, Ele não entregará para nós. E devemos pagar o preço. Que o preço venha a ser pago para que nós venhamos sentir na pele o que é a justiça do Senhor. Para que nós venhamos se arrepender de fato. Para que a Bíblia continue se cumprindo. Para que a palavra não venha a ser jogada fora. Porque para ela estar escrita aqui hoje foi pago um preço. E o que o Senhor quer esclarecer para nós hoje? Ele quer esclarecer que mude a forma de pensar. Mude a sua forma de colocar as coisas na sua vida. No que você está só pensando. O que você pensa em fazer. Se você quer ter uma transformação na tua vida, na tua família, no teu casamento, na tua história, você precisa mudar a forma de pensar. Eu preciso mudar. Se eu quero que o meu ministério avance, eu preciso mudar a minha forma de pensar e fazer as coisas. Eu tenho que pensar como Deus, agir como Deus, se portar conforme o Espírito Santo. Mas como assim pensar como Deus? É você parar e analisar, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Às vezes nós sabemos e não praticamos. Às vezes a gente sabe o que precisa ser feito e não fazemos. E isso é algo que machuca muito. Mas o Senhor nos deixa claro o arrependimento, a mudança de mentalidade, o mindset, você mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, porque tudo começa na nossa mente. Nós vemos primeiro, depois a nossa mente interage, os neurotransmissores mandam as informações para o coração, e é aí que cometemos. E eu estou sentindo a presença de Deus. Não é fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser. Sabe por quê? Porque para você se aproximar de alguém que você não conhece, é muito difícil. Para você se aproximar de alguém que você não conhece, você precisa ganhar confiança da pessoa. Você precisa ser verdadeiro. Ela precisa ver em você que ela pode confiar. Para você ganhar confiança de pessoas, para você entrar na casa de alguém que você não conhece, você precisa ganhar confiança daquela pessoa.
Você só vai entrar nos átrios do Senhor, eu só vou entrar nos átrios do Senhor quando eu ganhar confiança dele. Quando eu ganhar confiança. Quando eu for sincero e verdadeiro na presença de Deus. Só assim que a gente vai ganhar confiança. A palavra nos deixa claro que a luz do corpo são os olhos. E onde está os seus olhos, ali estará a sua luz. Então, para o que temos olhado? Para que nós venhamos brilhar na presença de Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas, mas estamos totalmente errados. Fazemos as coisas todos tortos. E será que é isso que o Senhor quer? Será que Ele quer que a gente faça as coisas do jeito que nós pensamos? Eu lembro que teve um tempo da minha vida que eu ia para a igreja e saía para festa, jogos, saía fazer o que o mundo queria e estava dentro da igreja e tomava ceia, ia para o mundo. E eu acredito que aquele foi um momento da minha vida que eu sabia, naquele momento, que estava tudo errado. Não estava certo. Mas eu precisava estar lá dentro, sendo mais um, ocupando espaço, e ser mais um é tão ruim. É tão ruim você ser igual aos outros. Sabe por quê? Porque a média das sociedades é fazer o que todo mundo faz. Agora, fazer diferença, ninguém quer fazer diferença. Fazer diferença é difícil, traz crítica, traz inimigos. Mas e aí? Será que compensa mais ser igual a todo mundo ou fazer a diferença? Compensa, será ser mais um crente que vai na igreja, faz o que os outros fazem? Ou será que compensa fazer a diferença? Eu digo para você que fazer a diferença tem um preço muito caro, que é uma responsabilidade que você vai carregar para a vida toda. Sabe por quê? Você está mostrando para as pessoas a diferença que está fazendo. Você está mostrando para as pessoas quem você é, o que você está disposto a fazer e a carregar. E aí quando você muda essa forma de fazer e de carregar isso, essa carga que você está trazendo, e aí como é que fica a tua credibilidade? Como é que fica aquela pessoa que era olhada de uma forma diferente, que era olhado como um servo de Deus? Se eu estou aqui gravando isso para você hoje e amanhã eu estiver no mundo bebendo, como é que vai ficar a minha imagem? O que as pessoas vão dizer? O jovem lá que pregava agora já está no mundo. Vão colocar minhas palavras todas por terra. Então isso é um peso muito grande. A gente envelhece, acrescenta anos que você adianta como se fosse 5, 10 anos da tua vida às vezes pro tempo que você tá. E isso é muito doloroso. É como se você carregasse um peso que você teria que deixar de viver o que você gostaria de viver. A tua idade daquele momento para trazer um tempo de Deus para a tua vida, um tempo de maturidade acelerado para você fazer determinadas coisas. É necessário amadurecer 10 anos em 1 ano às vezes. É isso que a gente tem vivido. Eu tenho vivido isso. Em pouco tempo a gente tem que se preparar, tem que aprender a trabalhar de forma adiantada. 5, 10 anos adiantado em 1 ano, em 2 dias de aprendizado, de treinamento. Você já pensou nisso? Muitas vezes a gente não aguenta a pressão e quase saímos da presença do Senhor. E não é isso que Ele quer. Para mim pregar a santidade aqui eu tenho que cair muito, tenho que errar muito. Para todo dia eu me santificar. Para mim pregar sobre mudança de mente, sobre a transformação do Senhor, eu tenho que todo dia tentar me obrigar a se transformar. Porque senão eu vou ser um hipócrita. Eu vou ser um mentiroso. Minha palavra não vai surgir efeito. Mesmo eu não sendo perfeito, pecando todo dia, errando todo dia, eu preciso estar aqui ministrando. O Senhor me chamou de novo, eu tinha parado, Ele me disse, para por um tempo. Para por um tempo e ouça a minha voz. É necessário em alguns momentos pararmos para ouvir a voz do Senhor. Não é só a gente querer falar. Em alguns momentos, o Senhor
vai nos instigar a ouvir Ele. A ouvir Ele. Porque quando a gente está falando, Ele está falando no nosso coração. Mas quando a gente para ouvir, é só ouvindo a voz dele que você vai saber a direção correta. É só ouvindo o Espírito Santo. E olha, eu posso te dizer que é muito melhor ficar em silêncio ouvindo o Senhor do que falar sem a companhia dele. Muitas vezes. Então nós precisamos ganhar intimidade, ganhar confiança de Deus. Como que a gente vai ganhar? Mudando a mente. Transformando a nossa mente. Mudando a forma de pensar, de fazer as coisas. Se aquela pessoa me machucava com palavras, eu não vou mais responder ela. Eu vou deixar que ela cuide dela mesma com as suas palavras. Eu não preciso me abater, me atingir. Se outra pessoa fazia maldade, eu ia lá e fazia contra ela também, eu vou deixar de fazer. Deixa que ela faça sozinha, ela vai colher o que ela plantou. Se me criticavam e eu criticava de volta, eu vou deixar de criticar e deixa que me critiquem. Não importa, o que importa é o que eu estou fazendo, é o que eu estou plantando agora. O que nós plantamos, nós colhemos, então deixe que pessoas ruins plantem coisas ruins. Eu sou do céu, eu planto coisas boas, eu planto uma semente viva, eficaz, uma semente frutífera. Uma semente que dá frutos de geração em geração, de estação em estação. Essa é a semente que eu estou plantando. A semente da transformação, a semente da fé, da coragem, da esperança. Deixe que as pessoas sejam más, sejam ruins. Elas vão colher o que elas plantam. Agora, eu não posso correr atrás delas como um rato e segui-las. Eu tenho que fazer seguidores. Eu não posso ser influenciado, eu tenho que influenciar. Porque o Espírito Santo é quem direciona e influencia. E quem tem o Espírito Santo não pode ser influenciado. Ele é influencer, ele é direcionado. Ele direciona. Ele é direcionado pelo Espírito de Deus e direciona. Ele é influenciado pelo Espírito de Deus e influencia. Quem tem o Espírito Santo é dessa forma. Não deixe que as pessoas tentem mudar a tua forma de pensar sobre o Evangelho, sobre a igreja. Para você começar a pensar o que é do mundo. Esquece o mundo, esquece o que as pessoas estão dizendo. Se você tiver um culto no dia e te chamarem para fazer outra coisa, esquece aquela pessoa e vai para a igreja. Se você tiver uma reunião entre irmãos da igreja, entre seus amigos para falar sobre Jesus e uma outra reunião para falar sobre coisas do mundo, escolha estar com os amigos de Deus. Porque é muito melhor estar numa roda de sábios do que numa roda de escarnecedores. E a palavra diz: não se assenteis à roda dos escarnecedores. Não se assenteis. O Senhor tem algo para a nossa vida. Mas e aí? Será que a gente está disposto a ganhar a confiança dele? Será que você tem coragem suficiente para deixar de fazer coisas para fazer o que Deus quer? Será que você é homem, você é mulher para isso? Será que você tem peito para fazer isso? Porque eu preciso ter. E é tão amargurante, é tão dolorido. É como se Deus abrisse a ferida e colocasse ali o bálsamo da cura e depois viesse com o band-aid para proteger. E arde, queima, dói. Fica a marca. Mas o Senhor está ali todos os dias pronto para te curar de novo. Ele está ali para usar você e as tuas marcas para curarem outras pessoas. Nos últimos dias agora eu fiz uma live no Facebook. Eu tinha recém chegado do culto de domingo. O Senhor me instigou a fazer essa live. E no final teve uma pessoa que me mandou um direct. E disse bem assim: paz, irmão Luciano. Eu estava até com vontade de me matar. Mas quando você me trouxe a palavra dizendo: dobre os seus joelhos aí, e você vai ver o Senhor fazer diferença. Ele disse que todo o peso das costas dele saiu. Aleluia. Olha só para o que a gente está vivendo. Olha para a sua vida, olha para a sua família. O que tem acontecido ao teu redor, com as pessoas que estão contigo. Você ainda quer continuar nessa mesma vida? O Evangelho, ele é transformador. Isso aqui transforma. Isso aqui muda a tua história. Não estou dizendo que você vai conseguir emprego
no outro dia, que você vai sair das dívidas após aceitar Jesus e seguir a Ele. Mas eu estou dizendo uma coisa, que nos dias maus Ele vai estar lá para te proteger e te guardar. Ele vai ser o bálsamo para você. Ele vai ser aquele que vai estar te esperando para te ajudar e cuidar de você. Acredite, o Senhor não perde batalha, Ele não esquece os filhos seus, os escolhidos. Ele sabe tudo que você tem passado, Ele sabe as guerras na mente, Ele sabe as batalhas espirituais, a guerra com as pessoas constantemente, pessoas inimigas que não gostam de você. Ele sabe. Mas Ele também foi perseguido e isso é ser discípulo. Cuidado com os elogios e os aplausos. É mais perigoso do que as perseguições. Quando você está sendo perseguido, isso mostra que você está no caminho certo. Agora, quando você está sendo aplaudido, pode ser que você não esteja tão certo assim. Amém? Eu creio que é essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que você venha a ser uma pessoa que dê lugar e dê liberdade ao Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo, dê liberdade. Amém? Eu vou compartilhar essa mensagem no YouTube. Curte o vídeo, compartilha, deixa o Espírito Santo direcionar teu coração relacionado a Ele. E eu acredito que haverá uma grande transformação na sua vida, no nome de Jesus. O Senhor, Ele tem algo para você. Ele declarou isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa até 1000 gerações, até a volta dEle. O Senhor Jesus, Ele não esquece você. Ele sempre tem uma forma de ajudar os seus filhos. Sempre tem. Acredite, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz traz ânimo, paz e confiança. Deus é fiel, Ele é verdadeiro. E eu quero já encerrar essa mensagem desejando a você um excelente início de fim de semana. Hoje é quinta-feira, vamos subir esse vídeo talvez hoje ou amanhã. E que ele venha falar muito do seu coração. Compartilha com a família, nos grupos. Deixa Deus te usar. Tá bom? Deus abençoe. Paz e prosperidade.